Eu vou pedir a Deus já para aumentar mais um pouquinho ainda. Abrir mais a torneira do bujão. Porque se ele abrir mais um pouquinho, tem macumba que vai ser desmanchada aqui. Se ele abrir mais um pouquinho, vai ter cura. Até caroço, mioma, cisto vai desaparecer aqui. Então, olha o que está escrito em Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Então nós vemos que Paulo está ensinando a igreja de Éfeso a orar. Só que ele não está falando aquela oração porque existe diversos tipos de orações. Existe aquela oração que você vai pedir a Deus, vai pedir uma porta aberta, vai pedir uma bênção ao Senhor. É aquela oração de petição. Existe aquela oração que você vai orar por outra pessoa, que você vai impor as mãos e orar para uma pessoa ser curada ou ser liberta. Existe aquela oração de intercessão, que você está orando, mesmo que a outra pessoa não esteja presente, mas você está intercedendo. Aí tu baixa mais um pouquinho, a música bem baixa. Pronto, tá bom. Existe aquela oração que você está intercedendo por outra pessoa ou outras pessoas ou por qualquer outra situação. Então, existem orações e orações. Eu não vou dizer que a maneira correta de orar é assim ou assim, porque vai depender que causa você está orando, vai depender por como você está orando, se é intercessão, se é imposição de mãos, se você está expulsando o espírito maligno, se você está orando por cura. Vai depender se você está fazendo uma oração de busca. E no caso, Paulo está ensinando aquela igreja a orar por busca, fazer busca do Espírito Santo. Quando ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, isso aí é um modelo de oração, de busca do Espírito Santo, tá certo? Para a pessoa que quer ficar mais ungido, para a pessoa que quer unção do Espírito Santo, para a pessoa que quer ter maior intimidade com Deus, então você deve fazer este tipo de oração. Orando, vamos ler comigo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá certo? Entendeu? Então, orando em todo tempo, isso quer dizer o quê? Está falando em tempo. Que oração de busca, você tem que gastar tempo. Você não pode fazer uma oração de busca apressado. Ah, eu vou ali resolver um problema ali no centro da cidade, mas antes de ir, eu vou aqui fazer uma oraçãozinha de busca. Não faça não, vá para o centro. Vá, é melhor. Oração de busca você tem que fazer, você está despreocupado. Você não tem nada para fazer assim de momento, entendeu? É oração de busca, você vai ficar com o Senhor. Você não vai fazer uma oração para poder, diferente, você vai pedir uma oração para poder pedir proteção. Ah, você vai sair para trabalhar, você vai orar a Deus pedindo proteção, tá certo? Essa oração é correta, pastor? Corretíssima. Aconselho que todas as vezes que vocês forem sair de casa, vocês orem pedindo a Deus proteção. E essa é uma oração rápida. Senhor Deus, estou saindo aqui de casa. Você pode fazer essa oração no portão da sua casa, na calçada já. Senhor Deus, estou saindo da minha casa agora, estou indo em tal lugar, que o Senhor me dê proteção, que o teu anjo me acompanhe, em nome de Jesus. Pronto, oração de proteção, vai-se embora, tá certo? Provavelmente Deus vai manter um anjo perto de você para lhe dar livramento, se você merecer, né? Tô brincando. Tá certo? Mas é mais ou menos assim, tá bom? É mais ou menos assim. Não vou me aprofundar nessa parte hoje não, deixa para outro dia, tá certo? Então, mas quando se fala em oração de busca do Espírito Santo, aí você tem que relaxar. Se você tiver com calor, tome um banho, se acomode,
prepara um ambiente para isso, tá certo? Se você for orar no seu quarto, prepara logo o ambiente do seu quarto. Se for ventilador, vai logo ligando o ventilador. Desliga o telefone, tá certo? Prepara todo o ambiente, porque esse momento você vai ficar com o Senhor. Você vai ficar com Deus. Sei lá, dependendo de quanto tempo você já está orando, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, meio dia, o dia todo, não sei. Vai depender do nível de busca, de intimidade que você quer com Deus. Quanto mais tempo, melhor. Quando se fala em oração de busca, quanto mais tempo, melhor. Mais comunhão com Deus. Quando se trata de oração de cura, por exemplo, oração para milagre, quanto mais fé. Você pode dizer uma palavra, mas se tiver fé suficiente, o milagre vai acontecer. Não importa o tempo. Você pode dizer só assim, seja curado em nome de Jesus. Pronto, se tiver fé suficiente, a pessoa é curada. Mas se for oração de busca, aí já é diferente. O tempo é diretamente proporcional ao nível de intimidade que você vai ter com o Senhor. Quanto mais tempo, mais intimidade. Tá certo? Quando a gente convive com pessoas, quando é que a gente tem mais intimidade com pessoas? Quando a gente passa mais tempo convivendo com a pessoa, não é isso? Quanto mais tempo a gente convive com a pessoa, mais intimidade. É normal que nós tenhamos mais intimidade com pessoas, que a gente passe mais tempo da nossa vida com ela. É assim ou não é? Então, com Deus, quem quer intimidade com Deus, você tem que viver tempo com Deus. Tem que gastar, tem que usar tempo, tem que investir tempo com Deus. Tá certo? Todos os dias. É impossível você ter intimidade com Deus se você não dedicar, nem que seja um pouquinho de tempo com Deus todos os dias. Você não vai conseguir. Você tem intimidade com uma pessoa que você não convive todos os dias? Você vê a pessoa uma vez por semana, ou então você fala com uma pessoa de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Você tem assim uma intimidade, uma plena intimidade com essa pessoa? É difícil, né? É difícil. Geralmente a gente tem intimidade com que a gente se relaciona todos os dias. Todos os dias ali nós estamos ali, conversa com a pessoa, conta como é que foi o seu dia, o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, dia a dia, aí você vai desenvolver uma intimidade com a pessoa. E quanto mais íntimo você for com a pessoa, mais à vontade você fica com aquela pessoa, não é assim? Né? Tanto você como a pessoa com você. Então com Deus não é diferente. Lembrando que na busca do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você não pode tratar o Espírito Santo como se fosse somente um poder. Não, você não pode tratar o Espírito Santo como se fosse um relâmpago. Não, você tem que tratar o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Porém, ele é cheio de poder, porque é o próprio Espírito de Deus. Tá certo? Então, a partir do momento que você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, e que da mesma maneira que a gente tem intimidade com pessoas, precisa gastar tempo com pessoas, com o Espírito Santo também a gente tem que gastar tempo com Ele. E à medida que nós temos intimidade com Deus, nós ficamos mais à vontade com Deus, assim como Deus fica mais à vontade com a gente. Pastor, agora o senhor falou heresia. Quer dizer que quanto mais orar, mais Deus fica à vontade com a gente? Sim, com certeza, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo representa Deus, o Espírito Santo é a própria mente de Deus na terra. É a própria mente de Deus na terra, o Espírito Santo. Então, quanto mais você entra no coração de Deus, mais Deus entra no seu coração. Quanto mais você acessa a mente de Deus, mais Deus vai acessar a sua mente. Quanto mais você dá passos em direção a Deus, mais Deus vai dar passos em sua direção, tá certo? Ou seja, a presença de Deus, ela vem quando você se faz presente no coração de Deus. Isso é possível se fazer presente no coração de Deus através de oração de busca. Oração de petição, não. Oração para expulsar demônios e cura, não. Oração de busca, adoração, louvor. Aí você, à medida que vai passando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, assim sucessivamente, quanto mais tempo buscando, mais você está entrando, acessando o coração de Deus. E também mais
Deus está acessando o seu coração. Aí você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus à medida que você entra no coração de Deus, porque à medida que isso acontece, Deus também entra no seu coração. Aí você vai sentindo a presença. Você vai sentindo agir. Você vai tendo discernimento. Aos poucos você vai entender o que é que está se passando na mente de Deus. Pouco a pouco você vai ter discernimento o que é que Deus quer que você faça. Pouco a pouco você vai recebendo a direção de Deus e vai aprendendo a ouvir a voz de Deus no seu espírito. A voz de pastor Renato. Eita glória. Alguém pode perguntar, pastor Renato, nós podemos ouvir a voz de Deus audivelmente, aqui nos tímpanos, aqui no mecanismo da nossa audição normal? Sim, podemos. Podemos sim, certo? Deus fala com algumas pessoas audivelmente, tá certo? Mas a maneira mais rápida e eficaz de Deus falar com a pessoa é através do Espírito. É através do Espírito. Geralmente, quando Deus fala, Ele fala através do Espírito. Pastor Renato, o senhor já ouviu a voz de Deus audivelmente já? Tinha uma pessoa falando aqui, quando eu olhei aqui para lá, não tinha ninguém. Mas Deus disse uma frase para mim falar para uma pessoa. Audivelmente, não só uma vez, mas já algumas vezes. Mas a forma que Deus fala comigo diariamente é através do Espírito. É através do Espírito. Não é que eu vou pensar, imaginar uma coisa e dizer que é Deus que está falando, não. É no Espírito. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você entender, saber ouvir pelo Espírito. Tem gente que está procurando ouvir a voz de Deus. Aí vai orar na madrugada. Aí começa a orar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Tem gente que faz isso, tá certo? Aí, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Aí a pessoa fica ali, Senhor, eu estou esperando para ouvir a tua voz. E a pessoa nunca escuta a voz de Deus. Por quê? Porque ela está procurando ouvir a voz de Deus nesses ouvidos físicos aqui. Se você procurar ouvir a voz de Deus nos ouvidos físicos, dificilmente isso vai acontecer, porque é muito raro. É muito difícil isso acontecer. Deus faz isso quando Ele tem um propósito, tá certo? Mas quando não tem, isso não acontece. Aí tem gente que Deus já mostrou que é assim. Tem gente que fica orando em casa. Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus igual a pastora escuta. Aí fica esperando. Aí de repente um cachorro late na rua. Aí a pessoa se assusta, mas não é a voz de Deus. De repente o papagaio do vizinho fala alguma coisa. É a pessoa, será que foi Deus? Não é a voz de Deus. De repente uma voz sai do outro compartimento da casa. Quando vai ver, foi alguém que ligou a televisão. Não é a voz de Deus. E a pessoa nunca escuta a voz de Deus. E nem vai ouvir. Desse jeito não vai ouvir, não. Você talvez, se Deus tiver propósito com você, você vai ouvir a voz de Deus quando você aprender a ficar no Espírito. Quando você aprender a ter vida no Espírito. Quando você aprender a ativar o seu Espírito. Nós somos três. Nós somos alma, nós somos corpo e nós somos Espírito. Só é possível ouvir a voz de Deus quando você está no modo Espírito. Quando você está no modo celestial. Quando você está no modo presença de Deus, é sim possível ouvir a voz de Deus no Espírito. Não é que você vai ouvir uma voz nos seus tímpanos. Não é que vai vir um pensamento bobo e você vai dizer que é Deus que está falando. Mas é realmente Deus que vai falar através do Espírito. Ou seja, de espírito para espírito.
Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Está escrito que as coisas do Espírito só se decidem espiritualmente. Não é possível você ouvir o Espírito de Deus sem você estar no Espírito, não. O Espírito só escuta, uma pessoa só escuta o Espírito se for no Espírito. Uma pessoa só escuta o Espírito se estiver no Espírito. Porque carne não escuta Espírito. Só quem pode ouvir Espírito é o Espírito. Amém? Quem é que está pegando a senha aí? É por isso que quando eu tenho uma oportunidade que chego no culto mais cedo, de fazer a oração no Espírito, eu peço todo mundo para ficar no Espírito, porque quanto mais pessoas estiverem no Espírito, mais Deus vai agir, vai falar. Estar no Espírito é como um protocolo de comunicação. Não é um protocolo de comunicação, mas é como um protocolo de comunicação, em que quando você consegue acessar este protocolo, aí você vai ter comunhão com Deus. E neste momento você pode sentir Deus, você vai sentir mais a presença, nesse momento você vai ser curado, nesse momento você vai receber vida. A sensação que você vai ter é que você estava morto e agora está vivo. É assim. E este protocolo espiritual é algo que se deve ser aprendido. Tem pessoas que têm esse protocolo espiritual de nascença. Pessoas que têm a facilidade de ser espiritual. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são da bruxaria e têm essa facilidade. Porque nem sempre que uma pessoa tem facilidade de acessar o protocolo espiritual, não quer dizer que ela esteja em comunhão com Deus. Tem gente que usa esse lado espiritual forte para poder ter comunhão com as trevas, certo? Por que você acha que os macumbeiros e os feiticeiros têm revelação? Por que você acha que tem gente que é curado? Por quê? Porque eles têm essa facilidade. Deus colocou que essa pessoa fosse uma pessoa altamente espiritual. Porém, as circunstâncias da vida fazem com que o inimigo roube esta pessoa de Deus. Roube. Na verdade, essa pessoa, embora ela esteja nas trevas, mas tem revelação, tem cura, essa pessoa não pertence às trevas, pertence a Deus. Ela foi roubada de Deus. Um bruxo, ele foi roubado de Deus. Um macumbeiro, uma feiticeira, é uma pessoa altamente espiritual que o adversário roubou de Deus. Roubou de Deus. Porque pessoas são feitas altamente espiritual para servirem e serem boca de Deus na terra. Está entendendo o mistério? O negócio está forte. Eu estou falando aqui num código pesado. Hoje aqui é a escola de profeta. A escola de profeta. Aqui é só uma pequena ilustração, apenas uma introdução da futura escola de profeta que nós vamos colocar aqui mais na frente. Estamos deixando Deus preparar mais vocês para isso, porque é coisa forte e nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Tem pessoas que sabem, recebem dons espirituais, mas embora elas consigam salvar uma multidão, elas consigam salvar o mundo inteiro, mas elas próprias não se salvam. Sabia que tem gente que recebe dom espiritual, ela consegue ganhar o mundo inteiro para Jesus e ela se perde? Porque nem todo mundo está preparado para receber autoridade. Aí Deus está preparando gente aqui para receber autoridade. É o que as pessoas chamam no tempo de Deus, mas eu costumo chamar o tempo que você estiver preparado. O tempo de Deus é esse, é o tempo que você estiver maduro. É o tempo que você estiver preparado. É o tempo que o seu coração vai estar mais puro. Mais puro para poder aprender mais
de Deus. Aprender mais de Deus. Tá certo? Aí o que é que acontece? À medida que você vai, através da oração, você vai conseguindo entrar nessa presença, cada vez mais você vai tendo facilidade de entrar na presença. Nas primeiras vezes, você vai ter dificuldade, provavelmente. Se você for uma pessoa não espiritual, você vai ter dificuldade. Mas à medida que você faz o que Paulo está orientando nesta carta, o que é que ele diz? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Observe que esse Espírito não é o Espírito com E minúsculo. Porque Espírito com E minúsculo é o nosso Espírito. Mas Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Amém? Estou dizendo que hoje aqui é a escola. Quem que sabia disso? Então, orando, suplicando no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança. Vigiando e insistindo com toda perseverança. Porque assim, a dia, você vai aumentando a sua facilidade de ter comunhão com Deus. De estar na presença de Deus. De ouvir a voz de Deus. De ter discernimentos espirituais. De ter visões. Quanto mais você acessa a presença de Deus, mais facilidade você vai ter de acessar a presença de Deus. Porque a presença de Deus é como um caminho, é como um atalho. Tem um caminho a percorrer até chegar lá. Tem um caminho. Então o que acontece? A primeira vez que você vai entrar na presença, as primeiras vezes, você vai aprender a percorrer este caminho. É uma rota. Essa rota tem barreiras, essa rota tem empecilhos, mas você vai aprender, tem armadilhas nessa rota, tá certo? Tem atalhos, mas as primeiras vezes você vai aprendendo. E à medida que você vai buscando, você vai conhecendo mais esta rota. E logo você vai ter mais facilidade. Vai chegar uma hora que você vai entrar na presença de Deus, você faz só assim, Senhor, pá, já está na presença de Deus. Já está no modo cura, já está no modo milagre, já está no modo profecia, está no modo revelação, está no modo intimidade com Deus. Amém? Entendeu? Aí por isso que o Paulo, eu acredito que nessa carta, Paulo estava passando uma orientação a pessoas que tinham chamado para ser profetas. Pessoas que tinham chamado para ser profetas. Por quê? Porque é uma chave. Muitas pessoas leem essa passagem, mas elas não conseguem perceber qual a profundidade que isso aí, a senha que está sendo passada aí nesse negócio. Quando ele diz, orando em todo o templo, com toda oração e súplica, no Espírito com E maiúsculo, e vigiando nisso com toda perseverança. O que é isso aí? Que isso aí ele estava passando uma técnica de oração para as pessoas aprenderem a ter intimidade com Deus. Amém? Quem aqui tem interesse nesse assunto? Eu adoro esse assunto. Eu amo esse assunto. Depois que o Espírito Santo vem aos poucos me ensinando e me mostrando e me revelando esses mistérios que está escrito na palavra e outras coisas que o próprio Espírito Santo vai ensinando. Depois que é igual aquele louvor, né? Depois que você aprende a entrar na glória, depois que você está na... Você não quer mais aquele louvor que a Helene louva. Depois que você aprende a estar na glória, você não quer mais sair da glória. É? Como é, Helene? Aquele... depois que pisou no Santo dos Santos, você não quer ficar mais longe, algum negócio assim. Então é isso aí, é esse mistério aí. Depois que você pisa no Santo dos Santos, você não quer mais ficar longe dessa presença. Agora, isso são para os amantes do Espírito Santo. Para quem tem amor pelo Espírito Santo. É para quem dá o primeiro lugar para o Espírito Santo. É para quem a oração é inegociável. A oração em primeiro lugar. Vem outras coisas, vem outras necessidades, vem outras afazeres, mas a oração está sempre em primeiro lugar. Você pode cancelar tudo, você pode cancelar todo tipo de compromisso, mas a oração você não cancela. Isso aí é para esse tipo de gente.
né? Inicialmente, para quem não é acostumado com o que eu estou falando, pode até se escandalizar com o que eu estou falando aqui. Tá certo? Mas grandes homens e mulheres de Deus que impactaram o planeta durante gerações e séculos são homens e mulheres que faziam o que eu estou dizendo aqui. Que amavam o Espírito Santo de tal forma, dar o primeiro lugar para o Espírito Santo, não é dizer, eu amo Deus sobre todas as coisas. Não, você amar Deus acima de todas as coisas, você dá prioridade para Ele todos os dias. Todos os dias Ele tem prioridade na sua vida. Não estou dizendo que você vai deixar de fazer as outras coisas, que você vai deixar de trabalhar. Não estou dizendo isso. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar arrumando a sua casa, você vai continuar cuidando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, sim, você vai. Mas antes de qualquer coisa, você vai dar prioridade a Deus. Você pode até deixar de varrer a casa naquele dia ali, mas deixar de orar naquele dia você não vai. Você pode até cancelar uma vezinha na vida, um convite para comer uma pizza, mas a oração daquele dia você não vai cancelar. Está entendendo o mistério? Aí para esses estão reservados a uma glória de Deus. Uma glória de Deus. Para esses. Esses são nós que chamamos aqueles que querem o mar de Deus. Você já ouviu falar assim, o querer o mar de Deus? Querer o mar de Deus é isso aí. O mar de Deus é isso aí. Agora, tem recompensa. Tem recompensa. Homens como Randy Clark, Benny Hinn, entre outros, que eu vou dizer aqui, Seymour, John Wesley, tantos outros que tinham 5 horas de oração por dia, 7 horas de oração por dia, 13 horas de oração por dia. Teve gente que orava 3 horas por dia. Lutero, ele orava 3 horas por dia. Mas depois ele passou a orar 5 horas por dia. Tá certo? Seymour, ele orava 3 horas por dia, buscando batismo com o Espírito Santo. Depois que ele foi batizado, ele passou a orar 5 horas por dia. E assim vai. Tá certo? Mas são homens e mulheres que ficaram na história por gerações e gerações. São homens e mulheres que foram canais para que a igreja não fosse destruída há anos atrás. Eles foram canais. Jesus morreu na cruz, sim, pela igreja. A igreja está aqui porque Jesus morreu na cruz. Mas Jesus, no decorrer dos tempos, ele foi usando homens e mulheres que têm sede de Deus para acender a chama da igreja que de tempos em tempos tende a se apagar. É isso. De tempos em tempos, a chama da igreja, ela tende a se apagar. E Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para reacender a chama. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós temos esta palavra aqui hoje. É por isso que nós temos a oportunidade de ser cheio, de ser batizado, de ser honrado por Deus hoje. É por isso que nós temos oportunidades de ser homens e mulheres de Deus, que neste tempo de agora viemos ser canais para reacender a chama da igreja. Para reacender, você pode. Você pode ser uma pessoa que vem ser canal de Deus para reavivar a igreja em tempos de igreja fria. 1992, 1993, 94, 95, a igreja estava congelada, a igreja mundial. Mas Deus levantou um homem chamado Randy Clark e derramou um avivamento na igreja de Toronto, na Califórnia, no bairro do aeroporto. E nessa igreja, que nesse tempo tinha apenas em torno de 200 membros, dessa igreja, pessoas, missionários, pastores, profetas do mundo inteiro foram para lá para receber esta porção que se espalhou para o mundo inteiro. Se Deus não tivesse derramado esse avivamento em Toronto, por volta de 1995, talvez a igreja já não existisse mais. Ela tinha se acabado, porque a igreja, quando ela esfria, ela tende a esfriar cada vez mais. A chama vai se apagando, vai se apagando, se apagando. Mas antes da chama se apagar por completo, Deus levanta alguém. Alguém para acender a chama. Isso é o que chamamos de
avivamento. Em 1994, 95, Deus reacendeu a chama da igreja lá na Califórnia, que se espalhou para o mundo inteiro. Mas agora, 2023, aliás, desde 2019, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, a igreja se esfriou. Mas Deus está preparando gente, homens e mulheres de Deus, para novamente fazer o que foi feito através de Seymour, através de John Wesley, através de Randy Clark. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Não perca tempo aí parado não, porque Deus vai precisar de você. Nós estamos prestes a viver um extraordinário reavivamento da igreja. E Deus precisa de homens e mulheres que tenham sede de Deus. Homens e mulheres que coloquem Deus em primeiro lugar na sua vida. Homens e mulheres de Deus que tenham conhecimento do protocolo da comunhão com o Espírito Santo, para poder colocar a igreja do Senhor em chamas de novo. Quem é que está interessado? Quem é que está interessado em ser este homem? Quem é que tem interesse em ser esta mulher? Então fica de pé que nós vamos orar agora. Fica de pé. É por isso que o Senhor colocou no meu coração a falar a respeito de oração hoje. Porque está em extinção. Está em extinção. A má notícia é porque está em extinção pessoas que estejam buscando a face do Senhor todos os dias. Mas a boa notícia em relação a isso é que você está com oportunidade. A boa notícia em estar em extinção é porque tem vagas abertas para avivalista. Tem vagas abertas para avivalista. É necessário apenas que você venha atender aos pré-requisitos. Gente para assumir as vagas tem muito, mas o que está faltando é gente que venha atender os pré-requisitos. Tem que amar o Espírito Santo. Quem ama cuida, quem ama quer estar com ele. Quem ama não negocia, não vende, não compra, não troca. Quem ama não troca o Espírito Santo por nada. Não troca a presença, não vende, não negocia. Deus precisa de homens e mulheres assim, com esse nível de compromisso. E Deus vai levantar pessoas aqui que estão aqui. Deus vai levantar pessoas que estão com o coração em chamas, em chamas. Deus vai levantar pessoas que só em ouvir falar desse assunto, ele já fica assim, eu quero. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Muitos, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos estão sendo chamados, mas você tem que se preparar para ser o escolhido. Ah, pastor, é teu chamado. Mas você tem que ser escolhido. Chamado tem um monte por aí. Chamado tem um monte ali, ó, nas bocadas ali, ó, nas esquinas, ó, ali nos bar, tem um bocado de chamado. Você tem que guerrear para ser escolhido. Os bar ali tem um bocado de... Se a gente for evangelizar ali no Portão Preto agora, Deus vai mostrar um bocado de gente que tem chamado lá dentro. Mas nós temos que ser escolhido.
Porque só os que poderão ser usados por Deus são os escolhidos. Os chamados ficarão de fora. Só quem poderá ser usado são os escolhidos. Se a gente for ali na bocada, Deus vai revelar um bocado que tem chamado, é ou não é? Tem chamado, ó. Tu tem chamado para pastor, tu tem chamado para profeta. Mas Deus só vai poder usar os escolhidos. Chamado não quer dizer muita coisa, não. O chamado quer dizer que você tem chance de ser escolhido. Porque só quem vai poder ser um dos escolhidos são os chamados. Mas nem todo que é chamado é escolhido. Tem muitos que são chamados, mas não poderão ver a Deus. Sem santidade não poderemos ver a Deus. O inferno vai estar cheio de gente com chamado. É chamado de pastor, é chamado de profeta, é chamado de presbítero, é chamado de evangelista. O inferno vai estar lotado. Portanto, você que sabe que tem um chamado, você já é chamado. Agora lute para ser o escolhido. Você é uma chamada. Você é uma chamada. Você é uma chamada. Você é um chamado. Agora lute para ser escolhido. Você começou bem porque você já é chamado. E não é todo mundo que é chamado, não. São poucos. Porém, dos chamados ainda serão retirados escolhidos. Há uma peneira no meio dos chamados ainda. Aí Deus está sondando na terra os chamados. Não pense que Deus está olhando para toda a terra, não. Sim, Ele está olhando para toda a terra, mas para os chamados, para saber qual deles Ele poderá escolher. E aqueles que serão escolhidos são aqueles que verdadeiramente amam o Espírito Santo. Não só de boca, mas de colocar Ele como prioridade dia a dia. Dia a dia. Vai ali resolver um problema. Espera aí, depois que eu orar. Agora vamos dormir. Espera aí. Ainda não orei hoje, não posso dormir sem orar. Hoje tu tem o dia todo para fazer. Calma aí. Calma aí, que em primeiro lugar é o Espírito Santo, depois é as demais coisas. Pastor, mas meu emprego tem um horário para entrar e horário para sair, como é que eu faço? Se organize. Pastor, que minha família é grande, tem menino pequeno, dá trabalho, como é que eu faço? Se organize. Organize o seu tempo. Organize a sua agenda. Nós não temos mania de dizer que o brasileiro, para tudo ele tem, como é que diz? O brasileiro dá uma, como é? Um jeitinho, né? O brasileiro tem um jeitinho para todas as coisas. Então o escolhido, aquele que quer ser escolhido, ele tem que dar um jeitinho. Todos os dias, todo dia, tem que dar um jeitinho. Tem que dar um jeitinho. Chegou esse carro aqui para lavar agora, meu amigo, agora meu horário está estourado, eu tenho que orar. Eita, desse jeito. Não, mas eu vou te pagar R$100 para tu lavar esse meu carro aqui em 10 minutos. Tem que orar. Tem que orar, rapaz. Se tiver chegado mais cedo,
Eu lavava até por 30, mas nesse horário agora nem por 100. Por quê? Porque o nosso tempo com Deus não se vende, não se negocia, não se troca. É todo dia. É todo dia. Ah, mas eu já orei ontem. Ontem. A unção de todo dia ela se renova. A unção de ontem foi de ontem, já evaporou. Você precisa de uma unção nova hoje. Você precisa de uma unção nova hoje. A de ontem era para ontem. A unção de ontem já serviu para te dar livramento ontem. A unção de ontem já serviu para te dar vitória ontem. A unção de ontem já serviu para te manter de pé ontem. E agora tu tem que lutar pela de hoje. Quando for amanhã, tu vai lutar pela unção de amanhã. Todo dia tem o seu mal, mas o Senhor, pela unção, nos livra de todos. É todo dia. Se você orar uma vez por semana, depois de um mês tu vai calcular, tu vai ver que tu orou 4 vezes no mês. Se tu orar 2 vezes por semana, depois de um mês tu vai calcular, tu vai ver que tu orou 8 vezes no mês. Mas se tu tiver um horáriozinho para orar todo dia, no final do mês tu vai ver que tu orou 30 vezes. De 8 para 30 de 8 para 30 é quantas unções a mais? De 8 para 30, 22, né? São 22 glórias a mais. São 22 unções a mais. São 22 livramentos a mais. São 22 renovos a mais. E se você for medir isso aí dentro de um ano, se a pessoa orar uma vez por semana durante um ano, vai dar 4 orações por mês. E vai dar quantas por ano? 48 orações por ano. 48 orações por ano. Mas se você tiver um tempinho, der um jeitinho brasileiro para todo dia, no final do ano, quando for na virada do ano, comendo aquele peru, tu vai se lembrar que foi 360 orações. 360 orações. Em vez de 48. De 48 para 360 é quantas vezes a mais? 320. 312. 312 orações a mais. São 312 eventos da parte de Deus a mais na sua vida. São 312 vezes mais intimidades com Deus. São 312 vezes mais vezes que tu esteve sentado com o Senhor na sala do trono. São 312 encontros a mais. Aí, aonde entra a peneira. Aí está aqui os chamados. Os chamados. Aí tem esse cara que é chamado, que orou 48 vezes no ano. Mas tem esse outro que é chamado e orou 360 vezes. Quem é que vai ser o escolhido? Diz um glória a Deus. Pegou a senha. Isso eu estou falando em quantidade de oração. Mas se eu fosse destrinchar em quantidade de horas de oração, a gente ia aqui passar a noite toda aqui, né? Se a gente fosse destrinchar em quantidade de oração por dia, por mês e por ano, de horas, aí que a peneira ia ficar bem miudinha, bem ralinha, né? Aí que a peneira... Onde é que tem coração aqui em chamas aqui pela presença de Deus? Deixa eu ver onde é que tem sede. Deixa eu ver onde é que o coração está batendo forte. Onde é que tem mão gelada aqui, ó. Até eu fiquei nervoso com essa, até eu. Cadê?
Tá quente, tá no fogo aqui. Tá em chamas. Isso aqui é homem de Deus aqui, viu? Ele tá caladinho aqui, mas ele já pegou, foi tudo. Depois disso aqui, nem John Wesley, viu? Se prepara, Randy Clark, né? Que tá vendo o Ricardo aí. Ricardo o quê? Ricardo o quê? Se prepara, Randy Clark, que Ricardo Alexandre tá vindo aí. Feche os seus olhos. Nós temos ainda aí, sei lá, vamos dizer aqui mais 5 minutos para orar.